Nesta terceira e última parte do vídeo sobre terapias alternativas, trataremos da acupuntura e suas implicações morais e espirituais para os cristãos. Bem, já analisamos a yoga e concluímos que suas bases filosóficas contrariam as bases do cristianismo, representando assim um perigo ao nosso espírito e à nossa salvação. Agora então, passemos para a acupuntura. Bem, esta técnica provém da filosofia taoísta, que diz que há uma energia vital denominada Qi, a qual é responsável por nossa existência e vitalidade, e que permanecendo em equilíbrio nos mantém saudáveis. Esta energia Qi possui dois componentes, o Yin, que representa o mal, e o Yang, que representa o bem, os opostos complementares. Os males do corpo e da mente são todos originados por desequilíbrios energéticos dessas energias em nossos chakras. Então aqui, meus amigos, já podemos perceber que esta filosofia já nasce morta. Por que eu digo isso? Porque ela afirma que há um ente criado, denominado Yin, cuja existência é completamente má. Ora, pela filosofia tomista, aquela de São Tomás de Aquino, sabemos que toda a criação de Deus é boa, pois o próprio Gênesis afirma que ao final da criação Deus viu que tudo era bom. Sendo assim, não pode haver um ente completamente mau, pois pelo menos a sua existência é boa, pois foi dada por Deus. Então vemos, meus amigos, que na acupuntura também temos a mesma base filosófica gnóstica desprovida de qualquer conexão com o mundo real criado por Deus e com o objetivo final de salvação das almas. É interessante sabermos também que, por receio da aversão da sociedade ocidental, os acupunturistas que trouxeram a técnica para o Ocidente tentaram desvinculá-la de sua base espiritual filosófica taoísta. Mas uma análise mais profunda dos estudos recentes sobre a medicina tradicional chinesa evidencia a conexão da acupuntura com o ocultismo e seu uso milenar para o tratamento de males espirituais. Nós vamos ver logo a seguir que ela compõe um dos muitos rituais Zhuyu chineses para o tratamento de males ocultos presentes no ser humano. Alguns dos pontos de aplicação das agulhas são apresentados como capazes de fornecerem uma conexão com o mundo espiritual. Temos como exemplo as 13 portas fantasmas ou Ghost Doors, que são um exemplo mais evidente do risco de se baixar a guarda de nossa consciência, abrindo caminhos para a obsessão ou possessão demoníaca. Não sou eu quem diz isto, mas o irmão lassalista Max Scully, em seu famoso livro que trata das medicinas alternativas. Sigamos então. A conexão entre a acupuntura e o mundo espiritual está apresentada claramente em um dos trabalhos do professor Philip Chow, que atua na Universidade Yonsei e no MIT, nos Estados Unidos. Ele publicou na revista East Asian Science, número 38, em 2013, um artigo denominado Cura e Imaginação Ritual na Medicina Chinesa, as múltiplas interpretações do Zhuyu. Antiga interpretação deste ritual para expelir causas ocultas de doenças. Então ele menciona em seu artigo o seguinte: o lendário médico Qi instruiu o Imperador Amarelo em como recitar encantamentos para a cura de doenças causadas por fantasmas e espíritos. Os autores destes textos médicos clássicos claramente reconhecem que demônios poderiam causar doenças. Então aqui a gente já vê a obsessão, a tentação e atuando naqueles povos orientais, naquela época. O restabelecimento da saúde estaria relacionado com um estado de harmonia do corpo com o cosmos. Olha só aqui a base filosófica gnóstica, não é?
e o que resultaria numa adequada circulação de energia Ti. Prestem atenção agora. Em épocas passadas, rituais eram suficientes para o tratamento de doenças. Drogas, acupuntura e outros métodos de cura tornaram-se necessários com a degeneração dos estilos de vida. Então, para eles, na concepção deles, como houve uma degeneração nos estilos de vida, passaram a ser necessárias novas técnicas, além dos encantamentos e recitações, não é, de alguns textos e mantras. Então, fica claro, através de um trabalho atual de alguém daquela própria cultura, que a acupuntura possui esta conexão. Veremos nos próximos slides mais detalhes a respeito desta ligação com o mundo espiritual. Bem, nós acabamos de confirmar a busca da ligação com o mundo espiritual através da acupuntura, de acordo com os trabalhos do professor Philip Cho. Agora, vejamos o que diz o Dr. Igor Mikunovic, PhD em Medicina e membro da Federação Mundial da Sociedade de Medicina Chinesa, sobre alguns dos pontos de aplicação da acupuntura, os quais eu considero, no mínimo, bastante exóticos. Estes pontos são os 13 pontos fantasmas que ele afirma que podem ter sido de origem xamânica, enraizados na prática da demonologia e exorcismo oriental. Embora ainda sejam ensinados nas escolas modernas de acupuntura, o uso correto e protocolo para esses pontos, na maioria das vezes, não é ensinado aos alunos atuais. De acordo com Radha Tambiraja, em seu livro Energetics in Acupuncture, a maioria destes pontos coincide com outros comumente usados para o tratamento de dores físicas. Ou seja, meus amigos, há 13 pontos de incisão das agulhas que sempre foram utilizados para a realização de exorcismos no Oriente e cujo protocolo de uso, na maioria das vezes, não é ensinado aos alunos atuais. Também, de acordo com Radha Tabirajá, ele confirma que estes pontos coincidem com outros usados para dores físicas. Ou seja, meus amigos, há pontos de conexão com o mundo espiritual que coincidem com outros comumente usados na acupuntura convencional, e a maioria daqueles que operam estas práticas não os conhecem e não conhecem seus protocolos. Mas que maravilha, hein? Que prato cheio essa situação para a atuação demoníaca, não? Mais detalhes podem ser obtidos também no trabalho de Jack Perry, Ghosts and Exorcism in China, e também no site mencionado ao final desse slide, que apresenta fatos de interesse da medicina tradicional chinesa, como os 13 pontos fantasmas da acupuntura. Finalizando este tema, respondendo então à questão: terapias alternativas são boas ou más? Considerando a célebre frase que somente uma boa árvore dá bons frutos, concluímos que os frutos destas terapias são muito maus, são péssimos. Pontuando aqui algumas características que nos fazem concluir isto: a origem destas terapias está no gnosticismo, onde há a divinização dos seres criados, ou seja, não houve pecado original, já que para eles o demiurgo, um deus mau, criou este mundo. Não há trindade, não há hierarquia dos seres naturalmente conhecida, já que para eles tanto um rato como um macaco podem ser deuses. Não há graça santificante, ou seja, eu não preciso da ajuda de Deus, não preciso da oração
para que eu cresça espiritualmente e me santifique? O meu próprio esforço basta? Há a necessidade de obtenção de um conhecimento oculto. Isto é uma característica sempre presente no gnosticismo, enquanto que nós sabemos que no cristianismo o conhecimento nunca foi oculto, muito pelo contrário, a Igreja Católica sempre esteve presente para que a palavra de Deus fosse divulgada para todo o mundo. O que é mais importante, não é? Estas filosofias e técnicas contrariam o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, o maior de todos os mandamentos. E nós sabemos que amar é obedecer, não é? Quem ama seu pai e sua mãe, os obedece. Estaremos desobedecendo a Deus praticando estas técnicas. Também temos no Evangelho: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de minha face, com relação à adoração de deuses pagãos, não é? Porque os deuses dos pagãos, sejam quais forem, não passam de ídolos. E por fim, meus amigos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós somos fracos organicamente, materialmente. Nós precisamos estar vigilantes e orar. E estar vigilante não é concentração, não é respiração e nem recitação. É confiarmos em Deus, termos fé e, principalmente, divulgarmos esse tipo de informação para que nossos irmãos não caiam nas armadilhas do maligno. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que isso os ajude e ajude outras pessoas a não caírem nestas armadilhas. Um bom dia a todos e salve Maria!